Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o besouro metálico, o Euchroma gigantea. É um besouro de origem brasileira, amazônica, que está se espalhando por várias cidades do Brasil, causando impacto na flora brasileira. Nós vamos entender o porquê. Ele é um coleóptero, que significa da origem grega coleus, estojo, pteron, asas. É um estojo com asas, literalmente. É aparentado com alguns outros besouros, como a joaninha e o rola-bosta. Como já disse, ele tem origem amazônica, mas a ocorrência dele é ampla, desde o sul dos Estados Unidos até o sul da América do Sul. Possui um ciclo de vida muito longo, cerca de 300 dias. E o indivíduo adulto ele ainda vive cerca de 60 dias. Produção de ovos. Uma média de 4 ovos por árvore atacada, mas isso num total de 240 ovos. Predileção. Ele gosta de árvores com troncos menos densos, como paineiras, araucárias, figueiras, cajueiros, eucaliptos e outras. Aqui está a forma dele, a imagem. É um inseto bonito. Possui uma cor bronze esverdeada metálica com reflexos arroxeados. Realmente é um besouro muito bonito. Ele possui a fronte sulcada, cabeça subplana. O pronoto é mais largo do que longo. Nós podemos observar aqui na imagem. O corpo é um bloco rígido, porque há a junção aqui do protórax com o mesotórax. Os palpos maxilares são mais curtos que as antenas. As antenas estão aqui, são segmentadas e cerradas. O metasterno tem uma nítida sutura transversal. Os tarsos são mais curtos do que as tíbias e coxas posteriores, com cavidades para alojar os fêmures. Ele ainda possui élitros no abdômen e 5 ventrículos visíveis, que estão aqui descritos no corpo do inseto. A fase larval dele, geralmente uma larva atinge de 8 a 15 centímetros. Aqui estão as imagens, comparativo de medida delas. Notem que a cabeça dela tem um tamanho reduzido, porém ela tem uma forma de clava, que faz com que ela penetre mais no tronco arbóreo. Tem um hábito xilófago, ou seja, alimenta-se do tronco e das raízes da árvore. E aqui está o resultado, A larva, mais uma árvore sadia como uma paineira, ela significa esses estragos que ocorrem. E lembrando que uma larva pode ficar no interior da árvore por até 2 anos. A ocorrência do ataque. Geralmente, o ataque ocorre em árvores lesionadas, pode ser galhos quebrados até por ventanias ou outros desastres, ou podas irregulares, uma poda mal feita. Geralmente a poda mal feita ela não usa após a poda curativos ou pastas cicatrizantes. Então esse buraco que forma, desprotegido, realmente é a base de entrada da larva. E aqui está a evidência do ataque de uma larva do besouro metálico. E aqui você nota serragem mais fezes liberadas pela larva, elas caem no tronco da árvore, ao pé do tronco da árvore. Aqui já dá para notar que está tendo ataque visível de uma espécie arbórea. Impactos. Bom, eu trouxe um comparativo para mostrar para vocês. Uma queda de árvore, quando é feita por desastre natural ou algum outro motivo, geralmente as raízes dessa árvore ainda estão saudáveis, a grande maioria está saudável. Isso faz com que ela tenha força para levantar o passeio e causar estragos na via. Quando a árvore é atacada pelo besouro metálico, ocorre ao contrário. Quando ela cai, nós podemos observar que as raízes já estão destruídas.
e o passeio não foi afetado. Isso é uma evidência clara também do ataque do besouro metálico, comprometendo as raízes de uma árvore. Ocorreu em cidades como Belo Horizonte, Brasília, Araxá, São Paulo e Rondônia. Rondônia é interessante porque eles conseguiram atingir os pés de cupuaçu. Também tem um tronco menos denso. A partir de 2024, um ataque recente, que acontece até o momento, em Uberaba. Em Uberaba há o Parque das Barrigudas, é um parque bonito na cidade, bem conhecido, é um parque de paineiras, e sofreu o ataque do besouro metálico, ocasionando esses estragos e podas e supressões de indivíduos arbóreos. É bom lembrar que o tronco de um deles daria para uma criança passar por dentro do tronco, o tamanho, o buraco que ficou, né, feito pelo besouro, pela larva do besouro. Quais são as medidas de combate ou controle desse besouro? É bom lembrar também que esse besouro não tem predador natural. Então fica mais difícil combater. Mas dá para ter algumas medidas, sim. Por exemplo, a supressão de indivíduos doentes. Mas quando se suprime um indivíduo doente, os resíduos gerados eles precisam ser separados e colocados em outros lugares, não junto com outros tipos de resíduos de outras árvores. E esse transporte tem que ser em caminhões fechados, ou lonas, ou algum meio para fechar esses resíduos e direcionar para a incineração ou aterramento, porque eles estão contaminados com larvas, né, com ovos do besouro metálico. Outro meio é a proteção das árvores. Cintas protetoras, tamponamento de lesões, né, há meios aí em pesquisa para verificar realmente a eficiência desse combate. Meio mecânico, né? Procure captura manualmente dos insetos adultos para evitar o acasalamento. Quando se captura um besouro adulto, isso pode no futuro evitar acasalamentos e a consequente postura de ovos e a transformação dos ovos em larvas. Armadilhas como iscas. Lembrando que a cor roxa atrai esses besouros. Então, os adesivos recomendados são esses de cor roxa. Parcerias com órgãos ambientais. São muitos órgãos que você consegue fazer parceria, como a Defesa Civil, universidades para realizar pesquisas e testes, a própria Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, órgãos que podem ajudar na supressão, no cuidado com as árvores doentes também. O monitoramento constante das espécies vulneráveis. Aquelas árvores que nós já citamos no início desse vídeo e outras que são atacadas pelo besouro, elas precisam sempre estar em monitoramento. E por fim, uma mudança mais drástica, que é a substituição por espécies resistentes ao inseto. É a troca das árvores, né? É um meio mais agressivo, mas é um dos últimos recursos a serem feitos. Geralmente a população não compreende esse requisito quando vê árvores que aparentemente são sadias sendo suprimidas, mas aí cabe a órgãos como o meio ambiente, né, a explicar para a população por que está acontecendo isso. Então essas são as medidas, por enquanto, de combate e controle. Esperamos que no futuro haja pesquisas sobre esse assunto e quem sabe se ache um predador natural ou algum medicamento, algum meio de tratamento para realmente combater esse inseto e manter ele no local de origem dele, que é na Amazônia. Muito obrigado a todos. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o aprendizado de todos.